Que o nosso bom Deus, em sua graça e misericórdia, nos abençoe no meditar da sua palavra, quando hoje queremos olhar para a quarta palavra de Cristo na cruz, quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Certamente você já deve ter se sentido sozinho e abandonado em muitos momentos da sua vida. Quem sabe por causa de um amor não correspondido ou de uma relação que foi rompida. Pode ser que tenha sido uma demissão do emprego ou uma necessidade material específica na sua vida. Pode ter sido a notícia da morte de um familiar ou a nossa total impotência diante de uma situação que se apresente diante de nós. O isolamento numa UTI ou o tratamento dos médicos nesses tempos de Covid que fazem com que soframos solitariamente. Quantos sentimentos, quantas perguntas e quantas incertezas rondam o nosso coração quando nós nos sentimos desamparados. Sentimentos que facilmente se transformam em lágrimas, em questionamentos e às vezes até mesmo em revolta. Como é triste sofrer todas essas mazelas da vida, essas consequências do pecado, sem ninguém que nos ampare, sem ninguém para ouvir os nossos desabafos, sem ninguém para nos estender a mão, sem ninguém para nos dar um ombro amigo. Se viver sozinho é triste, imagine morrer. Viver sem Deus quando tudo vai bem é muito fácil, mas sentir o abandono, o desamparo diante da morte é horrível. Tudo de pior que você ou qualquer pessoa já tenha vivido não se compara àquilo que Jesus Cristo sofreu na cruz. Não se compara àquelas 3 horas completas de escuridão e abandono que Jesus sofreu antes de sua morte. Imagine, era um sol de meio-dia, quente, no deserto. O sol escaldante queimava a pele daqueles homens ali pendurados na cruz, especificamente de Jesus, seminu na cruz. Além da dor dos pregos nas mãos e nos pés, as feridas abertas pelas chicoteadas ardiam impiedosamente em meio aos gritos e o horror que eles viviam ali até então. Havia zombaria, como ouvimos há pouco, havia gritaria, alguns seguidores de Jesus se sentiam impotentes, outros acusadores com sentimento de vitória, de dever cumprido, de justiça sendo feita sobre o Cristo. De repente, em pleno dia, o sol escurece. Não são algumas densas nuvens, não é um eclipse solar. O sol simplesmente perde o brilho e tudo vira trevas. Não há uma estrela no céu, não há a lua mostrando algo ou apontando para alguém. É um breu total, toda a face da terra. E certamente o medo e o pavor tomam conta, e muitas pessoas que estavam ali ou passavam por ali fogem assustados. 3 horas de completa escuridão. 3 horas sem que nenhum olho viu aquilo que Jesus sofreu enquanto ele estava se sentindo desamparado. Quando o sol voltou a brilhar, Jesus exclamou em voz alta as palavras em hebraico registradas através do evangelista Marcos: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me desamparaste? Essas palavras revelam o que Jesus sofreu nessas horas, o real abandono de Deus. Jesus suportou em seu corpo e em sua alma a maldição divina. O apóstolo Paulo, em Gálatas 3:13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro.
Satanás tentou de todas as formas impedir que Jesus chegasse até ali na cruz, destruir o plano de salvação de Deus, mas isto foi em vão. Jesus sabia porque estava ali, Jesus sabia dos planos de Deus, e Jesus sabia também sobre as profecias. Uma delas, registrada em Isaías 53, já anunciava: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade, o pecado de todos nós. Diz ainda: ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus está sozinho, desamparado, e nessa obra de redenção pela humanidade, nesta hora onde a sua humanidade se torna muito clara no seu estado de humilhação, não há ninguém que lhe possa ajudar. Ele sofre a agonia da ira de Deus pelos pecados. Tudo recai sobre os seus ombros. Desamparado, sofre o inferno na terra. A sua agonia foi viver o inferno em completa escuridão e desamparo. São os meus pecados que fizeram Jesus penar assim, mas são os seus pecados também que fizeram Jesus penar assim. As consequências do pecado são terríveis, pois a ira de Deus sobre o pecado é imensa. Mas eis ali o nosso substituto. Sofre, chora, fica desamparado em nosso lugar. O horror que Jesus sofre é o horror reservado para aqueles que por natureza estão perdidos, estão longe de Deus, ou aqueles que desprezam e abandonam o Deus que oferece um substituto na cruz. Sem Cristo, todos nós um dia estaremos desamparados. Sem Cristo, todos nós viveremos eternamente o que durante essas 3 horas Jesus sofreu na cruz por nós. Estar desamparado é não ter o amor e a compaixão de Deus. A raiz deste problema está no pecado. O pecado que nos separa de Deus. O pecado que nos deixa desamparados e sós. Jesus, nos momentos finais da cruz, ele vai na raiz do problema da humanidade, para que nós nunca mais fiquemos desamparados. Embora seja ofertado graciosamente pela fé, de graça para nós, o maior de todos os presentes custou muito caro. Custou a vida do Salvador, custou a agonia, o sofrimento, o abandono, algo inimaginável para nós. Este é o profundo mistério da humilhação de Cristo. E nessa hora então, nem mais profunda dor, ele diz: por que me abandonaste? Senhor, por que me desamparaste? Lutero, refletindo sobre este texto, ele diz: Deus por Deus desamparado, quem o compreenderá? Como é que podemos entender o próprio Deus desamparado pelo próprio Senhor? O apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, diz: carregou ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça, porque pelas suas chagas fostes sarado. O apóstolo Paulo, em Gálatas 3,13, diz: fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Se Jesus sofresse como um homem, como aqueles 2 outros malfeitores sofreram, seria simplesmente 2 pessoas sofrendo. Mas ali não era um simples homem, era o Deus que sofre por nós. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, diz a palavra do Senhor. E agora ninguém mais pode dizer, por mais que sofra na sua vida, de que foi abandonado por Deus. Não, agora há perdão, vida e salvação eterna a todo aquele que crê em Jesus Cristo. Por isso eu te digo nesta noite, meus irmãos, não rejeitem o amor de Deus,
Não rejeitem o teu Salvador. Não rejeite o teu Deus, o teu Cristo. Não há necessidade de você sofrer aquilo que Jesus sofreu estando desamparado na cruz. É verdade que, apesar de filhos amados de Deus, em muitas situações da vida nós nos sentimos desamparados também. O próprio rei Davi, há pouco lido no Salmo 22, sente-se também abandonado, esquecido, ridicularizado pelas pessoas que diziam: mas cadê o teu Deus agora? E assim como Davi, Deus ouve o nosso clamor. Deus ouve quando nós nos sentimos abandonados, solitários, esquecidos, sozinhos. E assim como Davi, que escreveu o Salmo 27, nós podemos ter a certeza, quando Davi diz assim: ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem, o que eu considero algo praticamente impossível, o Senhor cuidará de mim. E diz ainda o Antigo Testamento, o profeta Isaías, quando o povo de Sião disse: o Senhor nos abandonou, o Senhor esqueceu de nós. E Deus carinhosamente explica ao seu povo dizendo: será que uma mulher pode esquecer o seu filho que ainda mama? De maneira que não se compadeça no filho no seu próprio ventre? Mas, ainda que viesse isto a acontecer, eu, porém, não esquecerei de você. Eis que gravei na palma das minhas mãos, as suas muralhas estão continuamente diante de mim. Foi nas palmas das mãos do Senhor que foi cravado os pregos pelos nossos pecados. E nesses pregos estava o nome de cada um de nós, para dizer que nós somos filhos amados pela fé. Somos filhos amados, pois o amor comprado por Cristo nos adotou, nos comprou. Somos filhos chamados e regenerados pela ação do Espírito Santo, desde o nosso batismo, pela palavra que nos mantém firmes na fé, apesar de tantas injustiças causadas pelo pecado. A fim de nos reconciliar com Deus, para que nós sejamos amparados no pior momento da vida, Jesus suportou as dores. Jesus suportou a ira divina ao ser desamparado para nossa salvação. Agora, nenhum pecador que se arrepende, que confia na graça de Deus, é abandonado por Deus. Deus é o seu Pai e o amparará e o sustentará até que Ele chame ao lar celestial. Enquanto isso, não desampare e não abandone as pessoas que Deus colocou ao seu lado. Assim nós podemos adorar e glorificar o nosso Salvador, dizendo: grato sou por tanto amor, meu bendito Redentor. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo esteja contigo em todos os momentos da sua vida. Lembre-se, você nunca está sozinho. Deus conosco, o Emanuel, está ao teu lado, e Ele manda o Espírito Santo para nos consolar em todos os momentos. Amém.